Já se deram conta de que a qualidade dos relacionamentos depende do que você fala? Já pararam para pensar nisso? A continuidade dos relacionamentos depende muito daquilo que você fala. A construção dos relacionamentos depende do que você diz, da palavra. E é mais ou menos nesse viés que Tiago vai nos falar sobre relacionamentos hoje. Embora ele não esteja com a palavra escrito relacionamento lá. Mas é mais ou menos sobre isso que ele quer nos dizer. Escute mesmo, escuta de verdade. Fale. O texto da Bíblia diz mais ou menos assim, seja lento para falar. Isso não quer dizer que você tem que falar devagar, não é isso. E também não tem a ver com omissão, que às vezes a gente precisa dizer alguma coisa e não, vou esperar para ver. Mas primeiro ouve, entende, depois pensa, depois fala. Porque a nossa tendência é sempre falar. Falar. Nós vivemos numa geração de muita fala. Embora a gente às vezes não esteja falando com a boca, mas a gente está digitando no teclado do computador, no celular, está jogando todas as ideias nas redes sociais e está falando. Mas antes de falar, ouve. E no fim, seja tardio para se irar. Ou lento de novo, né? Para a ira, que a ira não tome conta de você, para você se controlar. Quantos problemas na tua vida você já poderia ter evitado se conseguisse colocar em prática isso aí? Eu percebo na minha, alguns eu já poderia ter evitado se essa sequência fosse um pouquinho mais respeitada por mim. Escutar de verdade, falar depois disso e se controlar, procurar se controlar sempre. É interessante que a carta, esse trechinho que a gente começa hoje a ler, ele começa assim a dizer, meus queridos irmãos. Se fosse Paulo dizendo isso, Paulo diz isso toda hora. Mas Tiago, raramente na sua carta, ele diz essa expressão, meus queridos irmãos. Porque ele é um cara simples, é um cara prático. E gente que é simples e prática, às vezes é entendida, ou mal entendida, como sendo grosseira. Não mede muito as palavras, vai direto ao ponto. Agora, se Tiago está dizendo, meus queridos irmãos, é porque algo muito duro e muito sério vem logo depois. Quando alguém que não está acostumado a dizer isso, começa a medir as suas palavras e diz, olha, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, tem algo muito importante que é difícil de dizer, mas eu preciso dizer. E a comunicação se dá mais pelo tom da voz do que pelo conteúdo daquilo que a gente diz. Comunicação é mais pelo jeito de dizer como por aquilo que a gente diz. Muitas vezes é o tom da voz que mostra para outra pessoa que você não é um amigo dela. Mostra para outra pessoa que quem está falando não é o marido, que não é a esposa, mas é o maior inimigo, por causa do tom da voz. Não é tanto por aquilo que se diz, pelo conteúdo, mas pelo jeito de falar, pelo tom da voz ao falar, quem está ouvindo já se arma. E a briga está feita. Porque aí quando vai uma pedra, vem duas, e volta 3, e vem mais 4. Um grande tema dessa carta de Tiago é a questão de falar menos, ou falar tardiamente, ou pensar antes de falar. O domínio da língua, segurar isso que a gente tem dentro da boca. Falar tardiamente. 3 vezes na carta, Tiago volta ao mesmo tema. Ele fala isso no capítulo 1, fala no capítulo 3, fala no capítulo 4. São só 5 capítulos a carta. E no capítulo 5 ele dá de novo uma frasezinha. Isso é sinal de que um grande problema para os ouvintes, aqueles cristãos dispersos do primeiro século, um grande problema era o domínio da língua, aquilo que eles estavam dizendo, falando. Por que isso? Porque provavelmente pessoas não estavam lidando com maturidade com esse pequeno membro do nosso corpo chamado língua. Pessoas não estavam lidando com seriedade com o poder das palavras. E Tiago achou importante, inspirado por Deus, a chamar atenção sobre isso. No capítulo 3, versículo 9, que nós lemos, usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai,
como nós fizemos agora no culto, cantamos, oramos, vamos agradecer ainda mais hoje. É a nossa língua fazendo isso. Mas também usamos essa língua para amaldiçoar pessoas que foram criadas parecidas com Deus, iguais a nós. E a mesma língua faz as duas coisas. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. E Tiago diz de novo: meus irmãos, isso não deve ser assim. Não está certo. Não faz sentido a mesma língua fazer essas duas coisas tão diferentes. Jesus disse no Evangelho que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio da influência do Evangelho de Jesus, quando você usa as palavras, essas palavras precisam refletir o Evangelho. Elas precisam ser sábias, precisam ser palavras ponderadas, não agressivas. Precisam ser palavras abençoadoras e não o contrário, não de maldição. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Tiago diz no capítulo 4, esse nós nem lemos hoje, que eram muitos trechos falando sobre a língua. Não falem mal uns dos outros. Lembra que Tiago está escrevendo para cristãos dispersos, passando por dificuldades, assim como a gente também passa por crises e dificuldades. Quando uma família passa por crises, pensa aí numa crise financeira talvez, as mais comuns que a gente passa. Quando a família, marido e mulher, pais e filhos passam por uma crise financeira, o que eles fazem normalmente? O que é mais natural fazer? Começam a discutir, né? Começam a se agredir verbalmente. Porque os nossos ânimos vão se acirrando, a ira vai surgindo do nosso coração pela crise, e a gente não se controla e começa a falar, e falar demais, e o nosso tom da voz começa a aumentar, e às vezes aqueles que deveriam mais se amar começam a brigar, começam a se agredir. É interessante que a sequência de Tiago: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Falar está no meio de duas coisas. Falar está no meio de escutar e de se controlar. Notaram essa sequência? Falar está no meio. Escutar para falar e necessário se controlar. Falando sobre o escutar, ouvir mais prontamente. Ouvir diz respeito à audição da gente. Uma separação de palavras bem simples para a gente tentar entender. O escutar tem mais a ver com atenção, com internalizar aquilo que se ouve. Escutar com atenção, escutar acolhendo as palavras e colocando em prática aquilo que se ouve. Sem resistência, sem julgamento, sem tentar racionalizar demais, porque às vezes a gente está ouvindo e já está com os nossos neurônios processando e querendo, como é que eu vou responder? Não, ouvir por ouvir, para tentar entender. E aqui Tiago não está falando apenas de escutar pessoas. Lembra daquela sequência que ele tem de pensamento? Ele não está falando só de escutar as pessoas que vêm falar com a gente, mas escutar primeiro a palavra que Deus plantou em nós. Esse ouvir, esse escutar com atenção, esse escutar prontamente tem a ver muito com a palavra de Deus. É ouvir a voz de Deus, desprovido de resistência com a palavra. E eu sei por mim mesmo, nesses planos de leitura da Bíblia que eu tenho feito, sei que alguns também têm feito, e têm percebido diferenças visíveis na sua vida, nos relacionamentos também. Mas a gente está lendo, às vezes, alguma passagem da Bíblia e lá dentro da cabeça da gente diz assim: não concordo, não pode ser assim. Eu imagino que essa história tenha sido diferente, foi registrada assim, mas aconteceu diferente. Acontece isso com vocês também ou é só com o pastor? Acontece, né? Esse texto, a princípio, não faz sentido nos dias de hoje. Isso deve ter sido só lá para 1500 anos atrás, mas hoje não se aplica mais.
Deus está lembrando a gente que a gente precisa escutar mesmo, de verdade, essa palavra. Porque a própria palavra diz dela mesma que ela é poderosa para salvar. O Evangelho é que tem o poder para nos salvar. O centro da palavra é Jesus. Por isso é tão importante ouvir a palavra de Deus sem resistências. Para que mesmo que os nossos olhos venham a se fechar para a história, para que eles possam se abrir para a eternidade, porque é só agarrados nessa palavra encarnada, Jesus Cristo, que a gente vai abrir os olhos na eternidade. A gente precisa ouvir Deus falar com a gente sem racionalizar demais. E mais, colocando em prática aquilo que a gente ouve. É isso que Tiago está dizendo, do começo ao fim. Sobre o irar-se, o se controlar, a ira é um sentimento de indignação que nos leva a falar ou agir de maneira impulsiva, sem pensar muito. A ira nos provoca a agir sem pensar. E a gente age sem pensar na pretensão de ser justo ou de fazer justiça. Faz sentido essa definição de ira para vocês? Pessoas que não levam desaforo para casa normalmente têm a pretensão de serem justas. Não levam desaforo para casa. Não está justo, não está certo isso. Aqueles que a gente classifica como os irritadinhos, ou as pessoas de pavio curto, sempre imaginam que estão sendo justos ao contrapor uma aparente injustiça. É assim que funciona. Mas pensa comigo. E se você é um daqueles de pavio curto, me desculpe. Mas pensa junto. Se você fosse justo, de verdade, você não precisaria da cruz de Cristo. Se você fosse justo, certinho, 100%, a cruz de Cristo você nem ia precisar. Mas se você acha que precisa da cruz de Cristo, então você não é justo. E não adianta querer praticar a justiça por conta própria. Às vezes a gente se pega dizendo ou pensando, mas aquela pessoa merecia ouvir isso. Não é? Ah, mas isso não vai ficar assim. Eu vou tirar satisfação. Eu precisava ser justo, por isso eu agi assim. Quando você pensa isso, quando você diz isso, você é o juiz. Você já julgou a causa. Você já definiu o que está certo e o que está errado. Isso é confiar que você é suficientemente justo para exercer juízo sobre uma ocasião ou sobre uma pessoa. Isso quer dizer que a tua mão está bem calibradinha, está bem correta para manifestar justiça sobre as pessoas. Mesmo que a gente tenha a pretensão de ser justos, quando a gente se move com ira, quando nós deixamos de nos controlar, a gente só aumenta o problema. Só aumenta o problema. Não resolve nunca. Efésios 4 é um texto de Paulo. Diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem, ou apaziguem, eu não sei como é que é exatamente o jeito certo de dizer essa palavra, mas tragam paz para essa ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. A ira tem a ver com aquilo que brota lá de dentro e que a gente não tem controle. Sentir-se irado, indignado, em muitas ocasiões é até bom, é necessário que brote esse sentimento de indignação com algo que a gente sabe que está errado. Agir com ira é pecado. E quando vocês ficarem irados, não pequem. Controlem-se. Deem um jeito de dissipar essa ira antes que o sol se ponha, antes de colocar a cabeça no travesseiro. Procura dissipar isso dentro de você. Se você não fizer isso, você está dando lugar ao diabo. E é forte essa palavra. Quando nós pretensiosamente falamos ou agimos querendo fazer justiça a partir da ira, justificando que nós mesmos somos justos, nós estamos dando lugar ao diabo nas nossas vidas e até mesmo na vida daquelas pessoas que a gente fere com as nossas palavras, com as nossas atitudes.
O Antigo Testamento, um texto de sabedoria, de provérbios, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Quanto mais você não segura suas palavras, mais perto você está de fazer alguma coisa que não devia. Se você é sábio, controle a sua língua. Falar no tempo certo, sempre regado, sempre abastecido pela palavra de Deus, com a raiva controlada, segura, com a ira dissipada. Esse é o primeiro conselho de Tiago hoje. O segundo é: mostre o Evangelho. Deixe que o Evangelho se evidencie através da tua vida. É interessante que no trecho que nós lemos semana passada, aparecia uma expressão assim: se você acha que é religioso e não coloca em prática aquilo que você ouve, você está se enganando a si mesmo. Se você pensa que é religioso, a religião que Deus se agrada é aquela, servir os outros, né? Só que essa palavra religião, religioso, ela não é muito usual na Bíblia para falar de espiritualidade cristã, de um discípulo. Normalmente, quando essa palavra aparece, religião, ela tem uma conotação negativa. Ela é atribuída aos fariseus, que colocavam as regras acima da graça de Deus. Porque religião é a tentativa do homem se conectar com Deus. Essa é a religião, a nossa tentativa de, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou, pela maneira como eu me comporto, eu me aproximo, me conecto com Deus. Isso é religião. Evangelho, graça, é o caminho inverso. É Deus percebendo a incompetência nossa do ser humano, percebendo a incapacidade da gente chegar até Ele com os nossos esforços, e aí é Ele que vem a nós. Ele que se oferece por amor a nós. E a Bíblia diz, sendo nós ainda quem nós somos, pecadores. E Ele nos reveste de Jesus Cristo. Ele nos dá uma nova vida. O processo é totalmente inverso. Uma vida influenciada pelos valores do Evangelho. E essa nova vida, guiada pelo Evangelho de Jesus, ela se reflete em coisas bem simples, do jeito que Tiago gosta. Simples e prático. Primeiro deles, no uso das palavras. O que dizia Tiago 1:26? Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. É a mesma estrutura daquele outro versículo. Se alguém se considera religioso, mas não coloca em prática aquilo que ouve, está se enganando. Vocês conhecem a parábola das 3 peneiras? Atribui-se essa parábola ao sábio Sócrates. Não se tem evidências de que tenha sido ele que disse isso. Mas, de todo caso, é uma parábola de sabedoria. E ela diz muito para a gente nessa reflexão sobre a nossa língua. Essa história, essa parábola, conta que um discípulo do Sócrates veio correndo até ele, chegou ofegante e disse: mestre, eu preciso te contar uma coisa sobre o fulano de tal. E o Sócrates, muito sábio, disse: meu discípulo, primeiro, você já passou isso que você vai me dizer, isso que você está prestes a me dizer, você já passou pelas 3 peneiras? O discípulo disse: não, que peneiras são essas? Bom, a primeira peneira é a peneira da verdade. Aquilo que você quer me dizer, você tem certeza que é verdade? Você parou para pensar, para checar as fontes, é assim mesmo? Ou isso te contaram de qualquer jeito? O discípulo ficou pensativo. Mas olha, se essa história que você quer me contar passar pela peneira da verdade, ainda tem outra. A segunda peneira é a peneira da bondade. Isso que você vai me contar a respeito do fulano de tal, se nós invertêssemos os papéis e fosse você no papel daquele fulano de tal, se tivesse acontecido com você, você gostaria que ele viesse correndo me contar? É bondoso contar isso que você quer contar? O discípulo pensou um pouco mais. E Sócrates disse assim: mesmo que tenha passado nas 2 peneiras, é verdade, é bondoso, tem uma terceira, a da necessidade.
É necessário que eu saiba disso que você quer me contar? Vai fazer uma grande diferença na minha vida que eu saiba essa história que você está trazendo para mim? É verdade, é bondoso, é necessário. Imagina como seriam os nossos relacionamentos se tudo que a gente falasse, primeiro a gente passasse por essas 3 peneiras. É verdade, é bondoso da minha parte, é necessário que outras pessoas saibam de tudo isso. Além de evidenciar o Evangelho no uso das palavras, Tiago também nos fala das atitudes. A sequência do versículo, que nos leva a nos mover na direção daqueles que sofrem. Para Deus, a religião pura e verdadeira é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. A gente carrega dentro da gente um senso estranho de justiça. Quando nós sabemos de algo muito injusto que aconteceu, nós pensamos primeiramente e muitas vezes exclusivamente na punição de quem provocou a injustiça. A gente pensa primeiro na punição e se esquece de procurar amenizar o sofrimento de quem sofreu com a injustiça. São 2 lados, mas a gente normalmente esquece de um deles. Um exemplo bem simples, que provavelmente vocês já se pegaram pensando ou dizendo algo assim também, ou muitas vezes. Vemos a notícia, uma notícia que choca a gente. Um homem foi assaltado no semáforo, levaram as coisas dele, ele não esboçou reação, mas levou um tiro e morreu. Deixou 3 filhos. Deixou a viúva com 3 filhos pequenos, um de 2, um de 4, um de 6 em casa. Qual é que é a nossa reação primeiro, quando a gente sabe dessas coisas? Esse homem que fez uma coisa dessa tem que apodrecer na cadeia. Não é justo. Esse cara, se eu pudesse pegar, iria fazer ele morrer bem devagarinho, para ele sentir na pele o que ele fez essa família passar. Essa é a nossa reação. Qual que é a reação que Deus gostaria de ver brotar num coração que é dirigido pelo Evangelho? Como é que eu posso ajudar essa viúva? O que será que eu posso fazer para amenizar a dor dessa pessoa, dessas crianças que estão sofrendo tamanha injustiça com seu pai morto, de maneira tão trágica? Notem que o senso de justiça tem 2 lados. Há a punição, mas também tem a dor daquele que sofre a injustiça. E que muitas vezes a gente pode amenizar com coisas muito simples. Coisas que a gente não parou para pensar. E muitas vezes se isenta dizendo, mas isso é o Estado que tem que fazer. E a gente sabe como o Estado funciona. Normalmente não faz. Para a gente refletir e para a gente praticar nos próximos dias. As suas palavras para com as outras pessoas e acerca das outras pessoas têm refletido a experiência transformadora do Evangelho na tua vida? Antes de falar sobre a vida de alguém, passa pelas 3 peneiras. É verdade, é bondoso, é necessário. Quando a ira se levantar lá dentro do coração, lembra de Tiago. Lembra daquilo que Tiago disse. Lembra do Evangelho de Jesus. Ouve Deus falar com você quando o sentimento está brotando e quer dominar. E procura dissipar a ira sem transformar palavras, sem transformar a ira em palavras e atitudes. Eu imagino que vai sobrar muito mais tempo para falar sobre coisas positivas. Coisas que estão em falta no mundo de hoje. Coisas boas. E a segunda coisa, o Evangelho tem transformado você ao ponto de conseguir oferecer perdão para aquelas pessoas que com palavras um dia machucaram você. Tem 2 coisas aqui.
Uma é assumir a responsabilidade das nossas palavras. Cuidar para que aquilo que a gente diz, para que as nossas palavras sejam promotoras de bênçãos e não de maldição. Mas talvez você esteja aqui hoje e carrega dentro de si a lembrança de palavras que foram mal espaço-ditas, mal colocadas, mal expressadas de alguma pessoa acerca de você. Palavras que machucaram você, que te deixaram amargurado, que te deixaram ferido. Palavras que você até já tentou, mas não consegue esquecer. Palavras talvez ditas por pessoas que foram literalmente riscadas dos teus relacionamentos, exatamente por causa das palavras que foram ditas, pela maneira, pelo tom como elas foram ditas. E a pergunta é: você já foi alcançado pelo amor de Deus? Você já foi alcançado por esse amor, esse ousado amor que nós cantamos antes? Porque Jesus nos ensina a dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, ou perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido, os nossos ofensores. Será que a palavra de Deus é capaz de tocar no teu coração hoje e quem sabe fazer você dizer para Deus: Senhor, aquela pessoa me feriu, me machucou, mas eu não quero mais ficar nessa posição de juiz. Eu quero liberar essa pessoa dentro do meu coração. Diante do Senhor eu quero perdoar essa pessoa. O Evangelho de Jesus tem atuado na tua vida também a esse ponto? E aqui eu queria convidar cada um para nos colocarmos diante de Deus, assim como a gente está, sentados mesmo, apenas fecharmos os olhos, e enquanto eu falo algumas palavras, coloque também as tuas palavras no silêncio diante do nosso Deus. Senhor, nós não queremos ser apenas ouvintes da tua palavra, nós queremos ser praticantes dela. Queremos estar sempre prontos a ouvir o que tu tens para nos dizer. Queremos aprender, Senhor, a segurar a nossa língua, a controlar a ira que brota no nosso coração. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos machucaram, aqueles que nos feriram. Restaura, Senhor, os relacionamentos quebrados e machucados. Nós nos entregamos a Ti, porque Tu és o nosso Deus. Amém.